Amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. No cafezinho espiritual desta semana, o 1º de setembro, o primeiro do mês dedicado às Sagradas Escrituras no Brasil, nós vamos ouvir a história de um dos personagens mais importantes para a Igreja em relação às Sagradas Escrituras. Nós vamos conhecer um pouco da história de São Jerônimo, ele que é um santo no ordinário, mas que com o seu estudo, com a sua fé e com seu amor a Jesus Cristo, nos deu as Sagradas Escrituras traduzidas da sua língua original, do grego e do hebraico, para o latim, e aí depois do latim para as outras línguas. Mas a importância de São Jerônimo para a Igreja e para nós, povo católico. São Jerônimo nasceu no ano de 340, em Dalmácia, e ele teve uma infância muito comum, mas porque seus pais eram muito católicos, e até porque seus pais queriam que ele fosse sacerdote, ele então se dedicou à vocação e a estudar para ser um sacerdote. Ele iniciou seus estudos até se mudar para a cidade de Roma, onde foi concluir a sua formação sacerdotal. Estando na cidade eterna, São Jerônimo quis conhecer as catacumbas dos mártires, onde os primeiros cristãos foram crucificados, onde os primeiros cristãos foram mortos, e lá nessas catacumbas ele tentava decifrar aquilo que dizia sobre os santos. Como todos sabemos, a língua oficial da Igreja no mundo inteiro é o latim, até os dias de hoje. Então todas as catacumbas, todas as igrejas que tinham em Roma até os dias de hoje, têm a língua em latim, os seus escritos em latim, até para dizer quem era o santo, qual foi a causa da morte, qual foi o ano, e o santo que estava naquela igreja. Então São Jerônimo quis dedicar a sua vida em conhecer a história dos santos, a história da igreja, e neste meio ele teve uma experiência mística de encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele dormia, ele sonhou que dizia para Jesus Cristo que era cristão, mas que ele foi repreendido, porque Jesus, segundo Jesus disse para ele estava faltando com a verdade. E que verdade era essa, se não as Sagradas Escrituras? Porque São Jerônimo, um parêntese, só levava em consideração, por ser filósofo, por ser um estudioso, só levava em consideração aquilo que dizia a filosofia antiga, que dizia os escritos pagãos, que diziam os escritores atenienses, que chegou até ele. E aí então ele passou a crer nas Sagradas Escrituras e a dedicar os seus estudos a ela. Após isso tudo, ele foi batizado e aí seguiu a sua formação ao sacerdócio. Iniciou seus estudos para se formar sacerdote, até dedicar o estudo da teologia, mas em uma peregrinação à Terra Santa. Lá ele quis fazer essa peregrinação para aumentar a sua fé, mas como teve uma forte doença, teve que permanecer em Antioquia. São Jerônimo desejou fazer muita penitência, mas como não podia pela doença que assolou seu corpo, então se dedicou a fazer práticas de penitência e decidiu ser um eremita. Parêntese, eremitas são aqueles homens que vivem no deserto, que vivem afastados, que vivem como monges, mas fora dos conventos, mas nos desertos que existem até hoje. E esses padres são os tesouros para a igreja porque são de grande santidade de vida. Muitos padres que nós temos escrito, que nós conhecemos, muitos santos tiveram contato com esses padres, os padres do deserto, porque era lá que esses homens tinham essa vida espiritual muito fecunda. Então ele viveu esta vida eremítica até ordenar sacerdote em 379, quando começou a estudar melhor, mais a fundo, depois de terminar a teologia, as Escrituras. São Jerônimo traduz do grego, do hebraico, a Sagrada Escritura como nós temos hoje, também já o Novo Testamento, traduz para o latim. E aí todo o povo tem acesso, porque até antes dessa tradução, somente na liturgia sagrada as pessoas tinham acesso às Sagradas Escrituras. Após traduzir essa Bíblia, nós conhecemos como Vulgata, São Jerônimo então dedica a conhecer mais as Sagradas Escrituras e propagar para a Igreja Universal, isso quer dizer para todo o povo. Até que ele decide, depois de todo esse trabalho, saiu de Roma e foi para Belém, onde viveu de 386
até 420, quando faleceu. Tinha ali aproximadamente 80 anos de idade, até que a igreja declarou São Jerônimo como patrono da igreja, como padre confessor e principalmente como padre, se assim eu posso dizer, padroeiro das Sagradas Escrituras, e fixou no dia do aniversário de sua morte o dia da Bíblia. E por isso a importância de São Jerônimo para este mês de abril. Então, São Jerônimo teve essa importância na tradução e chegou para nós a Sagrada Escritura como nós temos hoje. Claro que a nossa Sagrada Escritura é completamente diferente da Bíblia protestante, por diversos motivos, mas São Jerônimo quis que todo o povo, claro, por ação do Espírito Santo, por ação da Igreja, tivesse acesso à Sagrada Escritura. Neste mês de abril, nesse mês de setembro, meus irmãos e irmãs, nós precisamos dedicar a nossa vida às Sagradas Escrituras, a ler as Sagradas Escrituras. Quando São Jerônimo traduz para a Igreja Universal e todo o povo tem acesso, nós conhecemos a verdade e temos em nossas mãos a Sagrada Escritura como nós temos hoje. Então, que São Jerônimo possa nos auxiliar, possa nos ajudar a entender os desígnios do Pai através das Sagradas Escrituras. Nós não podemos deixar a nossa Bíblia, de qualquer forma, aberta no Salmo 90, abandonada em cima da nossa estante. Essa palavra é viva e eficaz em nossa vida. Nós precisamos dedicar a nossa história, ao nosso tempo também, às Sagradas Escrituras. E por que não começar esse mês de setembro, onde no Brasil nós celebramos o mês da Bíblia, definindo um tempo para a leitura. E eu faço uma proposta para você, que está me ouvindo nesse cafezinho espiritual, de tirar 1 hora por dia para ler um livro do Novo Testamento. Mas como? Você vai pegar um livro da Sagrada Escritura, dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Romanos, Gálatas, e escolher 1 hora do dia para ler um capítulo. Mas como é essa leitura? Você vai ler, vai reler, vai tirar as palavras importantes, vai fazer uma meditação e vai escrever sobre esse texto que você acabou de ler, esse capítulo. E é importante que essa palavra vai dar vida em você. Que esse mês da Bíblia possa ser celebrado em nossa paróquia, em nossa vida, com a dedicação especial que nós precisamos ter aos escritos e à palavra de Deus, transmitida por nós através de São Jerônimo e de toda a Igreja Universal. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Até a próxima semana.